Fala galera, o nosso módulo 2 falava sobre o conjunto dos números naturais. Os números naturais são os números mais básicos que vocês já conhecem desde quando vocês eram bem pequenininhos. Ele é indicado pelo símbolo N, certo? E aí nós temos dentro de chaves a indicação dos números naturais, 2, 3, 4 e assim por diante, certo? Lembrando que os números naturais são infinitos, tá? Então o menor número natural que existe é o zero, tudo bem? O maior não se sabe. Então o único número natural que não tem antecessor é o zero, certo? Então sempre vou somando mais um e vou obtendo os números sucessivos. Bacana? Eu consigo montar os números naturais, aliás, representar qualquer número usando os algarismos de 0 a 9, tá bom? Então fica muito atento a essas questões. Ô professor, mas você vai cobrar alguma coisa da história dos números naturais da gente? Não, mas eu gostaria que vocês soubessem, porque a partir deles a gente consegue trabalhar com as outras representações. Legal? Vamos lá então à primeira representação. Como eu disse no vídeo do módulo 1, nós temos então que o número natural ele vai utilizar a base 10, tá? Então ele é decimal, cada 10 unidades vira uma dezena, cada 10 dezenas vira uma centena e assim por diante. Utiliza os 10 algarismos de 0 a 9, ele é posicional, por exemplo, 1215, certo? Esse 2 aqui, ó, ele vale 200. Se fosse um outro número, o 2, por exemplo, no número 2634. Nesse número, o 2 vale 2000, ou seja, depende da posição que ele está no número. Bacana? No vídeo anterior também nós falamos sobre as classes e ordens. Ordem é cada uma das casinhas, certo? Quando tiver 3 ordens, bacana, nós vamos formar uma classe. Então, quais são as ordens que existem? As ordens que existem são unidade, dezena e centena. Bacana? E a classe, unidade de milhar, unidade de milhão, unidade de bilhão e assim por diante. Então nós estudamos 4 decomposições diferentes. As duas primeiras foram aquelas que vocês aprenderam no 4º ano. Então nós temos, por exemplo, 2000 mais 300 mais 50 mais 6. Essa é a escrita aditiva, certo? Depois nós temos a multiplicativa e aditiva. 2 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 5 vezes 10, mais 6 vezes 1. Aí nesse ano nós aprendemos mais duas. Uma delas eu falo para vocês que é a mais fácil de todas, que é 2 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 5 dezenas, mais 6 unidades. Legal? A última delas é talvez um pouquinho mais complicada, mas também não é tão difícil. Nós temos que lembrar de uma coisinha, deixa eu colocar aqui no cantinho, que o 100 é a mesma coisa que 10 vezes o 10. O 1000 é a mesma coisa que 10 vezes 10 vezes 10. E assim por diante. Nós fazemos a contagem de quantos zeros nós temos aqui e usamos os 10 aqui, certo? Isso daqui, na verdade, a gente está usando a decomposição na base 10. Isso vai ficar bem mais fácil a partir do bloco 5, que nós vamos estudar potenciação. Então, nós faríamos assim, para explicar esse número. 2 vezes 1000. 2 vezes... Aí a gente pode pensar, 1000 tem 3 zeros. Então, 10 vezes 10 vezes 10, certo? 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. Mais 3 centenas. Centenas é 10 vezes 10. 10 vezes 10. E a unidade e a dezena você já representa do jeito que estava. Legal? 5 vezes 10 mais 6 vezes 1. Bacana? Então, olha só. Vamos tentar fazer a mesma coisa no de baixo. Escrita aditiva. 40.000 mais 3.000 mais 300 mais 40 mais 5. Multiplicativa e aditiva. 4 vezes 10.000
Toma muito cuidado para não colocar 40 vezes 1000, mais 3 vezes 1000, mais 3 vezes 100, mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 1. Então, a próxima decomposição ficará 4 dezenas de milhar, mais 3 unidades de milhar, mais 3 centenas, mais 4 dezenas, mais 5 unidades. Não importa a ordem que você faça, legal? E a última decomposição, ó, 4 vezes 1, 2, 3, 4. Então, 10. 4 vezes aqui. Certo? Mais 3 unidades de milhar. Ó, unidades de milhar, 3 zeros. Mais 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Olha a centena, 2 zeros. Mais 3 vezes 10 vezes 10. E aí o final aqui, ó, permanece do mesmo jeito. Mais 4 vezes 10, mais 5 vezes 1. Legal? Então, ó, sugiro que vocês treinem essa atividade. Nós temos aí na página 296 essa atividade, tá? Para vocês reverem aí. Outra coisa que vocês podem fazer é assistir o vídeo de revisão do ano passado, que tem mais propostas de exercícios como esse. Bom, talvez o assunto que gere mais dúvida aí para esse bloco 2 é quando nós temos o exercício de escrita de números. Nós temos que guardar duas coisinhas. Distintos é a mesma coisa que diferentes, tá? Não pode repetir. Então, eu sugiro que vocês sempre procurem essas palavrinhas. Então, ó, não pode repetir, sem repetição. Legal? Se não tiver essa palavrinha no exercício, significa que você pode repetir. Legal? E significativo é aquele número que nunca pode aparecer o zero no início dele, tá? Por exemplo, 0,47. O zero está aqui só ocupando uma casinha. Então, ele não é um número de 3 algarismos. Mas o zero ele pode aparecer 407 ou 470. Aí ele tem significado, ele é um número significativo. Por exemplo, 0,58 não é significativo. 508 é, ou 580. Legal? Então, vou colocar um enunciado de 2 exercícios aqui para a gente treinar. O primeiro dele fala o seguinte. Escreva os números solicitados em cada item. Então, o primeiro. Utilizando os algarismos 2, 5 e 7, é uma informação importante. Escreva todos os números naturais possíveis formados de 2 algarismos, ou seja, dezena e unidade. Os algarismos podem ser repetidos. Professor, peraí, não apareceu a palavra distintos e não apareceu a palavra significativo. Bom, significativo não vai aparecer mesmo, porque não tem o zero, tá? Agora, distintos, se não apareceu, pode aparecer uma informação igual essa daqui, ó. Podem ser repetidos, mas eu tenho que lembrar, todos os números naturais de 2 algarismos, legal? Então, olha só, uma dica muito bacana é você pensar assim, olha, o menor número que eu posso escrever é o 22, porque pode repetir, né? Ó, tá escrito aqui. Depois eu posso escrever o 25 e o 27. Aí eu penso, nossa, com 2, será que tem mais algum que dá para escrever? Não. Então eu vou para o 5. Aí eu só troco o primeiro algarismo. Olha, 22 vai ficar 5,2. 25 vai virar 5,5. E 27 vai virar 5,7. 57. E aí você faz a mesma coisa com o 7. 7,2, 7,5 e 7,7. Professor, precisa ficar na ordem? Não precisa ficar na ordem, tá bom? Essa organização só vai ajudar você a contar. Então, olha só, escreva todos os números naturais possíveis. Nós escrevemos 9 números. Vamos colocar um com o zero, então, para vocês entenderem. Bom, olha só, então nós temos... Utilizando os algarismos 5, 0 e 6, olha o significativo, hein? Importante. Escreva todos os números naturais possíveis formados de 2 algarismos significativos. Não aparece a palavrinha distintos, então se ela não aparece, significa que eu posso repetir. Então, utilizando os algarismos 5, 0 e 6, escreva todos os números naturais possíveis formados de 2 algarismos, então apenas dezena e unidade. Então, olha só, vamos lá. Escreverei 50...
55 e 56. E depois eu troco só o primeiro, 60, 65 e 66. Professor, mas deu 9 algarismos no primeiro exercício, e agora deu só 6. 6 números, desculpa. Sim, porque é o seguinte, galera, nesse caso aqui, eu não posso colocar o 0,5. Olha só, ele não é significativo, não posso colocar o 0,6. Tudo bem? Então isso não existe. E se fosse de 3 algarismos, professor? A regra fosse 3 algarismos distintos e significativos. Então a gente vai trabalhar agora com as duas palavrinhas, ó, distintos, certo? E significativos, mas com 3, então com centena, dezena e unidade. Então mesma coisa, ó, eu posso escrever 506 e posso escrever 560. Também posso escrever 605 e 650. Mas não posso escrever 0,56, ele não é significativo. 0,65 não é também. Ah, professor, mas pode escrever 550. Opa, olha o 5 repetindo? Não pode. Então, para ser distinto, para ser significativo, tem que observar sempre essa regrinha aqui, ó, tá bom? Na real, é só você pensar assim, o 0 não pode na primeira casa, ponto. Já era, você acerta o exercício. Bacana? Então, olha, sugiro que vocês refaçam os exercícios que nós temos feitos na apostila e os resuminhos no caderno. Beleza? Bons estudos, galera!